Olá, como que você está? Tudo bem? Então, vamos hoje para mais um tempo com a palavra, para mais um tempo de aprendizado e para mais um tempo realmente de crescimento nas nossas vidas. Bom, se você ainda não passou lá no canal do YouTube e não se inscreveu no canal do Verbo BH, passa lá, que você vai ser extremamente abençoado e vai agregar muito para o seu crescimento, ok? E lembrando que as contas da igreja vai estar aí na descrição para você ofertar e para você dizimar. Combinado? E sem mais delongas, hoje eu quero falar com você, quero compartilhar com você um texto que eu gosto muito, que está escrito no Evangelho de João, um dos evangelhos que eu amo muito e a gente aprende muito com os ensinamentos de Jesus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, lá em João 10, para a gente poder ler juntos? Vamos lá? João 10, abre aí a sua Bíblia comigo, viu? João 10, está escrito assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse isto como uma parábola, mas os discípulos não entenderam o que ele queria dizer. Tornou-se, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia! Meus queridos, quando a gente pega esse texto e a gente começa a analisar o que estava sendo escrito aqui, a gente vê Jesus ensinando os seus discípulos. E coisa que não é muito diferente de hoje, né? Nós estamos todos os dias aprendendo, nós estamos sendo submissos a ensinamentos da palavra para que o crescimento aconteça na minha vida e na sua vida. Quando a gente vê Jesus se apresentando aqui como um pastor, como um porta, a gente percebe que em todo o Evangelho de João, Jesus se apresentando como o sal da terra, como luz do mundo, como a ressurreição. Por quê? Porque Jesus tinha interesse em se apresentar para as pessoas na linguagem que elas pudessem ser entendidas e compreendidas. Porque o maior desejo que Jesus tinha, e que não mudou nos dias de hoje, é que as pessoas possam entender e compreender realmente o que é a fé em Cristo Jesus. Jesus sempre desceu ao nível das pessoas que ele ensinava, com que eles encontravam. E isso não é diferente para mim e para você. Hoje nós precisamos fazer Jesus conhecido das pessoas, mas com uma linguagem de simplicidade. E a gente vê que Jesus usou aqui o exemplo de um pastor, o exemplo dele como porta. Por quê? Porque ele usou parábolas. E o que quer dizer uma parábola, Cacá? É você usar comparações, é você trazer coisas assim, como exemplo, mas do dia a dia deles, mas com ensinamentos por trás. Porque, na realidade, Jesus estava usando coisas naturais, coisas que eram conhecidas por aqueles discípulos, mas a intenção do coração de Jesus era que aqueles discípulos entendessem um princípio do Espírito, um princípio do reino de Deus, e que era o que Jesus tentava explicar para eles. Mas é tão interessante que Jesus fala aqui, mas os discípulos não o compreendiam. Sabe? E que me remete isso para mim e para você hoje. Hoje, às vezes, a gente está ouvindo as mesmas coisas e muitas das vezes a gente não está compreendendo, não está entendendo o que Jesus queria nos ensinar. Jesus não estava chamando ninguém de ovelha. Jesus não estava chamando ninguém de porta. Na realidade, ele estava usando figuras do nosso dia a dia para poder
desenhar para a gente perceber a simplicidade que é o Evangelho de Jesus. Por que ele falou de ovelhas? Porque era uma linguagem muito conhecida para aquele povo. Então, eu e você precisamos entender que nós temos uma linguagem de simplicidade para alcançar as pessoas. E uma comunicação efetiva, uma comunicação clara, passa pela simplicidade e passa no sentido que o que está recebendo a mensagem possa entender o que está sendo dito. Aqueles discípulos, mesmo eles não entendendo tudo que Jesus estava dizendo, eles fizeram proezas. Eles fizeram tantos sinais e maravilhas depois da descida do Espírito Santo, porque eles começaram a entender o que Jesus tinha dito para eles. Hoje, eu e você, nós estamos debaixo de uma dispensação diferente. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina e que nos capacita e que nos habilita para compreender as coisas do Espírito. Sabe, meus queridos, esse texto de João 10, quando Jesus se apresentando como pastor, ele era perceptivo, ele era familiar à questão de pastoreio, de ovelha. Por quê? Porque o salmista, o Salmo 23, fala do quê? O Senhor, ele é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Jesus estava aqui se apresentando como pastor, ele estava aqui se apresentando como o Senhor, mais do que Salvador, ele é o nosso Senhor. E o que eu quero te perguntar hoje, quem tem sido o seu pastor? Sabe, muitos de nós conhecemos os Salmos, conhecemos esse capítulo 10 de João, mas nós precisamos entender que o Senhor, ele é o meu pastor. E de nada eu tenho falta. Mais do que ele ser o nosso Salvador. No Novo Testamento, Jesus continua sendo Senhor. Ele se apresenta como o Senhor, Deus no Velho Testamento se apresenta como o Senhor, falando de eternidade, falando do Yahvé, falando do Alfa, do Ômega. Ele era ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o eterno, é o Deus Criador. Mas no Novo Testamento a gente vê Jesus se apresentando como Senhor e também como Salvador. A gente vê isso lá em 2 Pedro, eu quero que você abra comigo, 2 Pedro, o capítulo 1, verso 11. Deixa eu abrir aqui rapidinho. 2 Pedro, quero abrir isso com você. Mais do que Senhor, Salvador, ele continua sendo nosso pastor. Olha o que Pedro diz aqui. 2 Pedro, capítulo 1, verso 11. Porque assim vos será amplamente conhecida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, se Jesus estava falando que o bom pastor, ele dá a vida para as ovelhas e que as ovelhas o conhecem e que ele vai alimentar e que ele vai guiar, ele vai instruir, eu quero te dizer uma coisa. Esse princípio que Jesus ensinou para os discípulos, ele é praticado nos dias de hoje. Jesus não nos está chamando a gente de ovelha, mas a gente pode aprender com a criação. Hoje eu e você, nós somos filhos, mas nós podemos aprender com esses princípios. Quando Jesus diz que ele deu a vida pelas ovelhas e que ele é a porta, nós precisamos entender que Jesus, ele é a porta para a salvação das nossas almas. Ele é a porta da salvação das nossas vidas. Não há como conhecer a Deus, não há como se tornar filho se você não passar por Jesus. Então não existem várias portas, existe uma única porta e essa porta é Jesus. Porta me remete que eu preciso ter mudança de ambiente. Eu saio de um lugar, passo pela porta e entro no outro ambiente. Eu e você, nós estávamos no império das trevas. Conhecemos Jesus e passamos para o reino do Filho do seu amor. A profecia de Isaías 100, no livro de Isaías, no capítulo 100, no verso 11, diz assim: a porta da salvação está aberta de dia e de noite. Deixa eu te falar uma coisa, a porta da salvação continua aberta de dia e de noite. Não se fechou. É tempo das pessoas ainda conhecerem Jesus Cristo como o Senhor, como Salvador, como pastor, ou seja, da forma que ela precisa ser conhecida. Jesus quer se manifestar para cada um de nós na forma que nós vamos entender. Amém? Porque a mensagem de Jesus é simples. E ele diz, eu sou a porta. Então ele não diz que existem várias portas. Ele não diz que existiam vários caminhos para poder conhecê-lo. Só existe um caminho. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Quer conhecer o Pai? Quer conhecer Jesus? Quer conhecer Deus verdadeiramente como Pai? Olhe para Jesus. Sabe? Agora, nós entramos por essa porta, aprendemos com o Senhor e aprendemos que nós precisamos nos alimentar dessas verdades. Quando você pega
o ensino das ovelhas, quando você remete essa questão do rebanho, gente, ovelha é um bicho muito engraçado. A ovelha, ela precisa do pastor. Ela não sabe andar sozinha. Ela precisa ser guiada, ela precisa ser instruída, ela precisa ser orientada. Ele que sabe o lugar de águas tranquilas. Ele que sabe que os pastos verdejantes que elas precisam se alimentar. E aí eu te pergunto, eu e você, será que a gente não pode aprender com esse princípio? E eu quero que, aqui agora, com muito temor, falar com você. Você tem deixado o pastor te conduzir? Você tem deixado o pastor a te mostrar que existem águas mais tranquilas e pastos verdejantes? Quem tem sido o seu pastor? Sabe, Jesus, ele é o nosso pastor. Mas não quer dizer que Deus não tenha deixado líderes, copastores, na igreja, no ministério, para nos ajudar a romper nessa caminhada cristã, a crescer nessa verdade. Sabe, e essas pessoas têm o maior prazer de nos ajudar. Essas pessoas têm prazer em compartilhar a unção que está sobre a vida dela para nos ajustar, para nos pastorear. Mas o que muitas das vezes a gente tem percebido que as pessoas têm decepcionado, às vezes com líderes, com pastores, e acaba se afastando do sumo pastor. Meus queridos, Jesus, ele é o seu pastor. Então, você não terá falta de nada. Fique firme com ele. Fique firme com ele. Quando ele se torna verdadeiramente seu pastor, você entende que você foi chamado para andar no rebanho. Porque a ovelha não anda sozinha. Você sabia? A ovelha foi chamada para andar em rebanho. Porque se ela se torna sozinha, ela fica presa fácil para o predador. Não fique sozinho. Sabe? O homem não foi chamado para andar em ilha. Ele foi chamado para andar em rebanho, ser guiado e orientado. E tudo que Jesus estava falando, ele estava apresentando o caminho, como deveria ser. Amém? Uma das coisas que me chama muita atenção quando eu falo de rebanho das ovelhas, é que elas têm uma audição muito aguçada. Ela é guiada pela audição, pela voz. Sabe? Por quê? Para compensar a visão turva que ela tem. Sabe? E isso me remete a um aprendizado para mim e para você. Você tem escutado a voz do seu pastor? Você tem escutado a voz do Espírito Santo falando com você? Você tem se alimentado de pastos verdejantes para que você possa discernir que voz você está conhecendo, que voz você está ouvindo? Aleluia! Apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 4:18 que nós não andamos por vista, mas nós andamos por aquilo que a gente crê. Amém? Então, não se atente por aquilo que você está vendo. Se atente àquilo que você está ouvindo do que o próprio pastor tem falado para você. Jesus, a palavra viva, revelada através do Espírito Santo para mim e para você. Romanos 10:17, apóstolo Paulo fala, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Meus queridos, é tempo de você se alimentar dessas verdades para que você seja guiado pelo Espírito. Para que você seja totalmente conduzido a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Porque você não está sozinho. Você faz parte de um corpo. Você faz parte de algo grandioso em Deus. Algo grandioso para você crescer. Muitas das vezes, nós entendemos essas verdades e não estamos praticando. Por quê? Não preciso ir, não preciso congregar, não preciso do meu irmão, não preciso conversar com o pastor. Meus queridos, é bíblico que você se alimente dessas verdades, que você venha participar de cultos, de participar, de quando o tempo dessa quarentena acabar, de você continuar se alimentando no corpo. Muitas das vezes, eu encontro algumas ovelhas que porque já tiveram experiências com Jesus, têm cheios do Espírito Santo, elas acham que não precisam mais congregar. Isso não é uma verdade. Sabe, eu e você precisamos congregar para que aquilo que eu sei, eu posso te ajudar no seu crescimento. E aquilo que você sabe, você venha me ajudar no meu crescimento. O crescimento se dá no corpo. O crescimento se dá no corpo. E nós vamos nos ajustando e aprendendo a discernir as estações, o tempo, que alimento que nós estamos comendo. Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é que Jesus falou assim, que haveria salteadores e ladrões. Meus queridos, isso é muito, muito sério, porque Jesus disse isso, sabe? A ovelha, ela precisa entender quem é que está falando com ela, para ela não sair comendo qualquer coisa. Ladrões e salteadores são aqueles que roubam a verdadeira palavra. A gente pode falar da figura de Satanás, que tenta roubar a semente, mas também a gente pode falar de ensinos errados.
Sabe, coisas que não estão à luz da Escritura. O Evangelho não mudou, é Cristo sendo o centro, Jesus sendo o centro. Marcos Honório ontem postou algo que eu achei bem interessante e pertinente. Se você não prega Cristo nos seus sermões, se você não fale de Cristo, você não pode se considerar cristão. Porque todo mundo que tem passado por aqui, nós estamos tentando levar, olhe para Cristo, olhe para Ele, olhe o que Ele fez, mude de vida, seja transformado, se alimente de um alimento sólido, se alimente de algo palpável, porque eu e você hoje, nós temos como gratidão, levar outras pessoas a conhecer Cristo como sumo pastor. Nós temos como gratidão apresentar essa porta da salvação para as pessoas. Muitos lá fora não conseguem entender essas verdades, porque eles não tiveram essa revelação ainda, mas eu e você tivemos, e é algo palpável na sua vida e na minha vida. Nós temos isso no nosso coração como gratidão por tudo aquilo que Jesus fez. E se Ele falou de salteadores, meus queridos, nós precisamos reconhecer a voz de quem está falando conosco. E eu percebo, às vezes, a gente vendo pessoas correndo aqui, correndo ali, elas não sabendo para onde ir, sabe por quê? Elas não têm direção. Elas não conseguem discernir quem é que está falando com elas. Por quê? Porque precisa passar tempo com o autor da palavra, o autor do Salmo 23. Não é simplesmente conhecer, é saber quem escreveu, é quem escreveu a sua história, quem está escrevendo a sua história, e que você não está sozinho aqui nessa terra. O Senhor, Ele é o seu pastor. Jesus, Ele é o seu pastor. E Ele quer continuar te levando em águas tranquilas. Independente da pandemia, independente do processo que você está vivendo, eu quero te dizer, há águas tranquilas para você. Há pastos verdejantes. Amém? Quando o salmista diz, lá no Salmo 23, refrigera minha alma. Quando eu peguei essa palavra refrigerar, a gente tem a percepção que, está muito quente, eu vou tomar uma água gelada ou um refrigerante. Mas, na realidade, falar de refrigerar é levar você para um lugar de descanso e você permanecer lá. É levar ao início de onde tudo começou. Eu e você, nós estamos num caminho. Jesus, Ele é essa porta, eu entrei por essa porta, e nós somos alimentados por Ele, nós estamos no caminho com Ele. Mas Ele nos colocou numa posição, assentados com Ele, em uma mesa farta, e Ele nos ungiu com o Espírito Santo, Ele nos ungiu com o Espírito da verdade. Por isso que eu e você precisamos continuar recebendo do Senhor a palavra e do Espírito Santo para nos conduzir e nos orientar, para que nós venhamos crescer e continuar ajudando a outros a crescer no corpo de Cristo. Amém? Nós precisamos entender que no início nós vamos precisar de pessoas para nos ajudar, a nos orientar, nos trazer um alimento. Mas vai chegar uma hora que eu e você precisamos estarmos fortalecidos ao ponto de conseguir levar outros a conhecer essas verdades. Uma ovelha, ela conhece a voz do pastor. E ela sabe quem é que está falando com ela. Que voz você tem ouvido? O que Jesus tem falado para você? Sabe, meus queridos, quando a gente entende essa verdade, a gente não tem medo de nada. Porque Ele cuida de nós. Então, nós não temos falta de nada. Nada vai nos faltar. Porque nele nós somos plenos. E Ele diz lá no Salmo 23, que no último verso, certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me conduzirão todos os dias. Meus queridos, Jesus veio realmente para nos conduzir em triunfo, nos conduzir nessa verdade da vida e de vida em abundância. E Ele não falou de vez em quando que Ele estaria conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias. E essa promessa se cumpriu por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Porque Jesus, Ele veio para te trazer vida e vida em abundância. Porque Ele deu a vida por você e para mim, para que nós venhamos viver essas verdades nesse tempo. Amém? E que você possa entender que você não está sozinho, que o Espírito da verdade habita dentro de você. E você vai discernir a voz do seu pastor. Amém? Um beijo no seu coração, que você seja abençoado com essa palavra e possa viver essas verdades. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.